A escalada da briga entre Carlos Bolsonaro e Hamilton Mourão. Esse é mais um vídeo da TV Coiote e lembre-se que se você gosta muito do trabalho do canal, você pode contribuir virando um membro. Os membros do canal têm as suas perguntas, dúvidas sobre política respondidas em até um dia útil. Para isso, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo. Bom, gente, a briga entre Carlos Bolsonaro e Hamilton Mourão deu uma esquentada absurda na última semana, isso já não é segredo para ninguém. Então eu preparei para vocês um resumo sobre a relação do vice-presidente com os filhos do Jair Bolsonaro. No caso, quem está protagonizando tudo agora é o Carlos, mas você já tem um histórico grande de atritos também com o Eduardo Bolsonaro. Só o Flávio que nunca entrou muito nessas discussões. O Carlos Bolsonaro publicou na última semana, nos últimos 6 dias, 17 tweets criticando o general Hamilton Mourão. Um número bem relevante, ainda mais quando você analisa que ele fez poucas publicações nesse meio tempo. Foram pouco mais de 20 dessas 17 destinadas unicamente a criticar o vice-presidente da República. E ele, pela primeira vez, fez acusações diretas, não fez apenas insinuações de que o Mourão estaria trabalhando contra a presidência do Jair Bolsonaro. E, óbvio, isso sempre vem acompanhado de uma questão sobre o vice ser o primeiro na linha sucessória da presidência da República. Se tem um impeachment, quem entra é o vice. Então, por isso que as relações presidente e vice-presidente sempre atraem uma atenção muito grande. Já na época das eleições, você começou a ter aí um pouco de atrito entre os filhos do Jair Bolsonaro e o Mourão. O Bolsonaro levou a facada, no dia 7 de setembro do ano passado. Logo em seguida, o general Mourão aventou a possibilidade de substituir o cabeça de chapa nos debates presidenciais. O pedido foi negado. O pedido foi negado pela justiça, essa possibilidade não foi aceita. De qualquer forma, você teve também uma reação por parte desses grupos mais ideológicos ligados ao Bolsonaro, incluindo seus filhos. Carlos, Eduardo e até o Flávio ficaram bem revoltados, dizendo que o Mourão queria tomar o lugar do Jair Bolsonaro, meio que enterrando. Naquele momento ainda existia também uma grande especulação, natural a respeito de uma possível morte e possíveis consequências mais graves do atentado sofrido. Esse atrito das eleições ele se acalmou um pouco durante o período de transição, não ficou muito evidente, Você observava no período de transição um atrito maior entre o presidente do PSL no período eleitoral, o Gustavo Bebiano, e os filhos do Bolsonaro. O Bebiano sempre manteve uma relação razoavelmente boa com os militares, principalmente com o Hamilton Mourão. Então vinha um pouco à tona essa briga dos filhos com o vice. Bebiano acabou, inclusive, demitido num desses atritos, E quando a gente teve a demissão, é bom a gente lembrar que o Carlos Bolsonaro foi protagonista dessa demissão. Ele publicou um áudio do Bolsonaro, chamou o Bebiano de mentiroso. É bom lembrar que o Bebiano era o secretário-geral da presidência da República, então pegou muito mal. É o filho do presidente chamando um ministro dessa relevância e dessa proximidade com o Palácio do Planalto de mentiroso. O Bebiano saiu atacando ferrenhamente o Carlos Bolsonaro. Naquele momento, você teve o Mourão dizendo que as brigas do Carlos com o Bebiano eram futriquinhas e que só não traziam nada de bom para o governo. Essa tomada de postura do Mourão esfriou de vez a relação entre os dois. E foi no momento, no finalzinho de janeiro, começo do mês de fevereiro, por ali, no momento em que começou a se aparentar o que já existia há um tempo, um racha entre o setor militar do governo. O Mourão, obviamente, é o que chama mais atenção, mas também os outros militares que estão no Palácio do Planalto. E esse setor mais ideológico, mais ligado ao Olavo de Carvalho e logo mais ligado também aos filhos do Bolsonaro, que foram basicamente quem trouxeram e apresentaram para o pai as teorias do Olavo de Carvalho, os pensamentos, as ideias dele.
A situação ficou mais quente depois da questão do Bebiano, aos poucos, com o Olavo iniciando uma escalada de críticas contra os militares. O Olavo de Carvalho começou a diariamente publicar uma série de mensagens criticando a atuação dos militares no governo. E essas críticas começaram a se concentrar especificamente na figura do general Hamilton Mourão. Em meio a isso, também uma crise que se iniciou no Ministério da Educação, oriunda também dessas discordâncias militares, grupo ideológico. O Mourão perdeu a paciência e começou a responder o Olavo de Carvalho, cada vez de forma mais incisiva. Então esse é o histórico dessa relação complicada. Começou a ficar complicada nas eleições, deu uma apaziguada, saiu o Bebiano, o Mourão virou aí a vítima número 1 de ataques do Carlos Bolsonaro, no ambiente interno e cada vez mais no ambiente externo, com a explosão essa semana. E agora uma cronologia dos últimos dias. A situação começou a ficar mais difícil quando o Olavo de Carvalho iniciou como foco principal da sua vida os ataques ao Hamilton Mourão. E o Mourão deu uma declaração: o Olavo de Carvalho deve se dedicar ao que ele faz de melhor. O que ele é melhor, astrólogo. Essa foi a declaração do Hamilton Mourão. Foi aí que o deputado de São Paulo, Marcos Feliciano, protocolou um pedido de impeachment do general. No momento em que esse pedido de impeachment foi protocolado, na quarta-feira passada, dia 17, né, um pouco antes da véspera do feriado de Páscoa, você teve já tava com um clima tenso, umas mensagens indiretas do Carlos no Twitter, mas nada que citava Mourão. No sábado, dia 21, no meio do feriado, o Olavo de Carvalho tinha um vídeo criticando o Mourão pesadamente, e os militares de modo geral. O Carlos Bolsonaro, não é segredo para ninguém, administra as redes sociais do Jair Bolsonaro. E no sábado, no próprio sábado, ele publicou esse vídeo na conta do Jair Bolsonaro no YouTube. Então ficou uma situação, a conta de Jair Bolsonaro, então seria ele que está manifestando aquela opinião, ou que está dizendo que aquele vídeo tem alguma relevância, com críticas ao seu próprio vice, com críticas a boa parte das pessoas que estão em torno dele no Palácio do Planalto. Isso no sábado, dia 20, no sábado, dia 20, desculpa, não foi dia 21, sábado. No domingo, dia 21, o Jair Bolsonaro manda o filho retirar o vídeo do Olavo de Carvalho criticando os militares do canal dele próprio, do Jair Bolsonaro no YouTube, que era administrado pelo Carlos. E o Carlos não fica nem um pouco feliz com isso. E aí a gente tem na segunda-feira mais uma reação. A gente sabe por bastidor que o Carlos não estava feliz, isso já foi divulgado por pessoas do próprio governo. Na segunda-feira o Bolsonaro dá uma declaração para o porta-voz da presidência da República, né, o Otávio Rego Barros. O Otávio Rego Barros lê essa declaração para a imprensa, em que diz que as recentes declarações de Olavo não contribuem para a unicidade de esforços e consequente atingimento de objetivos propostos no projeto de governo. E segue dizendo que o Olavo não está ajudando, ele está atrapalhando o governo Bolsonaro. Foi divulgada essa nota oficial. O Rego Barros leu uma escrita do próprio Jair Bolsonaro. E deu, óbvio, uma aliviada pro Olavo, né? O professor Olavo de Carvalho teve um papel considerável na exposição das ideias conservadoras que se contrapuseram à mensagem anacrônica cultuada pela esquerda e que tanto fez mal ao país. Em paralelo a isso, Carlos Bolsonaro posta uma mensagem enigmática no Twitter. Começa uma nova fase em minha vida. Longe de todos que de perto nada fazem a não ser para si mesmo. A não ser para si mesmos. O que me importou jamais foi o poder. Quem sou eu neste momento de gente estrelada? É uma frase de difícil compreensão, mas obviamente ela se finaliza com gente estrelada. Gente estrelada é uma direta total aos militares, as estrelas que os militares têm. Então, isso demonstra que o Carlos não ficou nem um pouco feliz com o pedido de retirada de vídeo e muito menos com a declaração que o Rego Barros deu em público, em que citou também ele próprio, Carlos Bolsonaro. Na terça-feira, já com a crise interna bem forte, cada vez se expondo mais para o público geral, o Rego Barros vai ler em público mais uma mensagem do Jair Bolsonaro.
De uma vez por todas, o presidente gostaria de deixar claro o seguinte: quando a seus filhos, em particular ao Carlos, o presidente enfatiza que ele sempre estará do seu lado. O filho foi um dos grandes responsáveis pela vitória nas urnas, contra tudo e contra todos. E citou, praticamente de forma só pela formalidade, que Mourão é o subcomandante do governo. A ideia aqui, obviamente, foi aí tentar apaziguar os problemas que o Bolsonaro estava tendo com o filho Carlos, dizendo, ó, sem você eu não ia vencer. E esse é um discurso que o Jair Bolsonaro já vem aplicando há muito tempo. E aí o Carlos Bolsonaro parece que não se sentiu muito aliviado com essa mensagem, com essa declaração do presidente dada através do porta-voz. Ele postou esse tweet. Aquele fatídico dia em que meu pai foi esfaqueado por ex-integrante do PSOL e o tal de Mourão, em uma de suas falas disse que aquilo tudo era vitimização. Enquanto um homem lutava pela vida e tentava impedir que o Brasil caísse nas garras do PT, queridinhos da imprensa opinavam. Aí embaixo ele colocou uma reportagem em que o Mourão dizia que a exposição e a utilização das imagens do Jair Bolsonaro no hospital doentes, essa vitimização não deveria ser utilizada na campanha, nem no primeiro nem no segundo turno. O Mourão deu essa declaração naquela época, a gente tinha suspeitas de que criou desconforto para o Carlos Bolsonaro e para o próprio Jair Bolsonaro, agora fica evidente, o Carlos admite que não gostou nem um pouco da declaração que ele deu, e se refere ao Mourão como o tal de Mourão, o que já diz muita coisa. Dizendo, enquanto meu pai estava sofrendo, o vice estava aí querendo tomar o lugar dele. A mensagem quer passar isso daí. O Mourão veio a público e deu a declaração que foi longe até. Quando um não quer, dois não brigam, né? Como ensinou minha mãe, quando um não quer, dois não brigam, tentando apaziguar um pouco a situação, como vencendo a postura do general no governo como um todo. Algum atrito, ele é questionado sobre o atrito, ele responde. Responde de uma forma dizendo: calma, isso aí só atrapalha. Bom, isso foi na terça, dia 23. Na quarta, dia 24, quando completa já uma semana do pedido de impeachment protocolado pelo Marcos Feliciano, o Olavo de Carvalho primeiro publica essa mensagem no Facebook. No final eu vou explicar também por que o Olavo é tão relevante assim para os filhos dele, para os filhos do Jair Bolsonaro. Obrigado, senhor presidente, pela chance que o senhor me deu de ser o seu boi de piranha, levando nas minhas costas pelo menos metade das pancadas que lhes eram dirigidas, e em seguida sendo acusado de ter o comportamento divisionista que, de fato, é o do seu querido vice-presidente. Olavo de Carvalho parte pela primeira vez ao ataque contra o Jair Bolsonaro. Eu fiz um vídeo até em fevereiro, na época da crise no Ministério da Educação, que teve a demissão de vários olavistas do Ministério, relatando o estremecimento da relação do Olavo com o governo Bolsonaro. Agora é uma questão pessoal. Olavo, pela primeira vez, profere um ataque direto à figura do presidente. Quarta 24. Depois, o Carlos bombardeia das 17 mensagens que eu relatei para vocês, 12, 13, 14 saíram nesse dia. E o Eduardo Bolsonaro dá uma declaração que é importante a gente tratar, que é o Carlos está apenas reagindo a tudo isso que salta aos olhos, dizendo que concorda com o Carlos. O Carlos, obviamente, a gente sempre soube disso, tem uma postura mais explosiva do que o Eduardo, mas o Eduardo mostra que está do lado do irmão. Bom, e aí, gente, eu vou relatar para vocês uma reportagem do jornal O Globo que foi publicada. Eu vou colocar entre aspas como sendo do Globo, basicamente, porque não tem nenhuma carga probatória e foi uma coisa negada pelo próprio Carlos Bolsonaro, de que nesse meio tempo da briga, quando foi feita a ordem do Jair Bolsonaro para que o Carlos tirasse o vídeo do Olavo de Carvalho no domingo, o vídeo foi retirado, o Carlos Bolsonaro parou de responder o Jair Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro passou o feriado inteiro e os dias seguintes, porque era recesso também na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, no começo dessa semana, num clube de tiros em Santa Catarina. Isso foi publicado, isso foi público. O Carlos Bolsonaro, então, no período que estava no clube de tiros, segundo interlocutores, como relatou o jornal o Globo, deixa as aspas, estaria ignorando o pai, não respondendo nenhuma mensagem, não atendendo nenhuma ligação e não deixando que ninguém fizesse essa ponte de contato, apenas utilizando o seu Twitter pessoal para fazer essas críticas, com indiretas ao Mourão e também a reação do próprio pai através do porta-voz da presidente, Otávio Rego Barros.
O que é interessante, a gente sempre soube que o Carlos Bolsonaro é a pessoa que gerencia as redes sociais do Jair Bolsonaro. As redes sociais do Jair Bolsonaro não passaram por nenhuma atualização. O que chamou mais atenção foi o Twitter, que costuma ter uma intensidade maior de publicações. Do domingo até uma hora depois da publicação dessa reportagem. Confirmando um pouco, olha, aparentemente o Carlos está com as senhas e não quer passar. Logo em seguida disso, o Twitter do Jair Bolsonaro publica uma mensagem chamando a matéria do Globo de fake news. O Twitter só retorna ao funcionamento criticando a matéria do jornal O Globo e dizendo que ela é falsa. Ó, tá provado aqui que o Twitter tá ativo sim. Acontece que essa reportagem, gente, e aqui eu não tô puxando o saco do jornal O Globo, ela é muito congruente com o que a gente observou nos dias anteriores. As mensagens públicas que o Bolsonaro transmitiu através de falas do porta-voz Otávio Rego Barros, a primeira parecia destinada ao Olavo de Carvalho. A segunda é como se fosse destinada ao filho, ao Carlos Bolsonaro. Como uma espécie de pedido pessoal. O Bolsonaro utilizou, obviamente, o fato de ser presidente para transmitir essa mensagem em toda a mídia para o filho. A aparência de que ele não conseguia falar diretamente com o filho já existia. Além desse fato, da não atualização das mensagens do Twitter, começou a se observar cada vez mais, depois da publicação do primeiro tweet, depois da reportagem do jornal o Globo, uma forçada de barra para dizer que quem estava escrevendo era o Jair Bolsonaro. Então, um dos tweets tinha lá, assinado Jair Bolsonaro. Ficou uma situação muito esquisita. É importante a gente trazer essa hipótese para entender em que medida que está se dando esse conflito. E aí o conflito parte a ser um conflito entre os filhos do Bolsonaro e o pai. Nessa quinta, a gente já teve aí uma apaziguada geral. Não por parte do Carlos, protagonista da briga, e o Mourão já estava manso. A apaziguada veio por parte do próprio Jair Bolsonaro, que participou de um café da manhã com jornalistas hoje. Nesse café da manhã, ele disse que ele, Mourão, o Bolsonaro adora, todo mundo sabe fazer essas alusões a casamentos, né? Com Paulo Guedes, com Mourão, com qualquer membro do governo. Ele e o Mourão continuam dormindo juntos. A única coisa que acontece é uma briga para decidir quem lava a louça no fim do dia ou quem corta a grama. Dizendo aí que a relação continua boa e que qualquer tipo de desavença desse gênero não foge nem um pouco do natural. E fez uma citação, ó, é óbvio que o vice é sempre uma sombra. E essa sombra às vezes aparece aí contra o sol, de alguma frase bonitinha. Obviamente, como eu falei no começo do vídeo, o vice é o primeiro na linha sucessória da presidência. É histórico você acompanhar e ter atenção total na relação de um vice-presidente com o presidente. Dilma e Temer, a carta que o Temer escreveu para Dilma Rousseff, e por aí vai, algo que a gente sempre pôde observar. Basicamente é o seguinte, essa briga ela revela um governo com rachas evidentes e rachas que criam problemas sérios internos. E no geral, quem protagoniza essas brigas e esses rachas são os filhos do Jair Bolsonaro. Qualquer briga interna, os filhos do Jair Bolsonaro não só tomam um lado, como viram protagonistas do lado que tomam. Caso Gustavo Bebiano. Caso Ministério da Educação. O Olavo de Carvalho protagonizou, mas quem mexeu os pauzinhos, levando em consideração o que o Olavo de Carvalho dizia, era Carlos, era Eduardo. Então, por outro lado, o Bolsonaro, até por uma questão de natureza própria, ele é militar e ele conviveu com muitos militares, inclusive vários dos que estão hoje no governo. E os grupos militares do governo não são quaisquer. Eu tenho um vídeo em que eu comento em que boa parte dos militares do governo são militares oriundos da missão da ONU no Haiti, do qual o Brasil participou, na missão de paz no Haiti. Então você tem uma ala específica do meio militar que está presente no governo. O Bolsonaro fica no meio das duas coisas. Leva em consideração os militares, que sempre estiveram no meu entorno, sempre fizeram parte do meu convívio, sempre fizeram parte da minha filosofia de vida, talvez.
ou do lado dos meus filhos. E não só por serem filhos. O que o Bolsonaro mandou o Rego Barros dizer em declaração pública é muito é muito verdadeiro e é muito similar com o que ele já disse em outros momentos. Carlos Bolsonaro, desde o começo, e o Eduardo também, em menor escala, foram responsáveis por levar a atuação parlamentar do Jair Bolsonaro para as redes sociais. Nas eleições, isso foi levado ao máximo. Ninguém nega que o Bolsonaro não iria ter, primeiro, ganhado exposição para ser candidato a presidente da República se não fossem os trabalhos nas mídias sociais. Ninguém nega que ele não teria vencido a presidência da República se não fosse o trabalho nas mídias sociais. Aí protagoniza, obviamente, o Twitter, mas todas. Quem gerenciou isso foi o Carlos. Bolsonaro, na prática, provavelmente não seria o presidente hoje se não fosse o Carlos. Então fica nesse jogo, em paralelo o Olavo de Carvalho, né, os filhos sempre seguindo o Olavo de Carvalho, mais até do que seguindo as ideias do próprio pai. É totalmente idêntico o pensamento do Olavo e dos filhos do Bolsonaro. Não tem nenhuma incoerência, não tem nenhuma discordância. Nesse momento a gente não viu nada. Militares aqui, Bolsonaro no meio, sem saber muito como que vai apaziguar essa situação toda. O fato é que a crise chegou num nível tão grande entre o Carlos e o Mourão, não dá para definir como uma crise de governo, porque Carlos é vereador no Rio de Janeiro, não faz parte essencialmente do governo, e o Mourão não é uma figura fraca dentro da gestão. A briga entre Carlos e Bebiano virou uma crise de governo, porque o Bebiano foi evidentemente mais fraco e menos influente que os filhos do presidente. Mourão não, Mourão tem aí um poder grande no meio, no Palácio do Planalto. Então, essa briga não vai se apaziguar fácil, não vai pedir, talvez o Mourão, mas o Bolsonaro não vai pedir perdão, o Carlos não vai pedir perdão em público. A tensão deve se prosseguir até o fim do mandato. Não existe uma postura clara do Jair Bolsonaro na defesa do seu vice. Ele defende, mas com muito mais cautela do que faz questão de tentar se reaproximar do seu filho, como a gente observou essa semana. Já se aproximar, né? Uma semana desaproximados também. Mas, de qualquer forma, isso deve protagonizar vários fatos que vamos observar no governo. É bom lembrar que, por exemplo, o Ministério de Relações Exteriores, com o Ernesto Araújo, o Ministério da Educação ainda, né? Agora com o Abraham Weintraub aí, continuam sob o escopo do setor ideológico, são ministérios de relevância muito grande. Então tá no poder de influência do Olavo com o intermédio dos filhos do Jair Bolsonaro. E Bolsonaro disse hoje também, né, que até 2022, no mínimo, a situação fica tranquila. Vamos observar aí como que vão aparecendo mais coisas. Tenho a sensação de que na próxima semana a gente deve ter algumas divulgações interessantes a respeito dos bastidores dessa briga. Vamos aguardar. Um abraço, gente. Se você gosta muito do trabalho do canal, vire um membro. Para isso, basta clicar em Seja Membro aqui embaixo. Fácil e rápido. Até mais, gente.